O milagre que desafiou as leis da física. Jesus andando sobre as águas, no crepúsculo de um dia tempestuoso no Mar da Galileia. Um evento extraordinário marcou para sempre a história religiosa ocidental. Enquanto os discípulos lutavam contra ondas de quase 3 metros, avistaram uma figura humana, aproximando-se sobre as águas revoltas. Um momento que transcendeu a compreensão humana e continua a fascinar estudiosos 2000 anos depois. O cenário histórico e geográfico. O episódio, registrado nos evangelhos de Mateus 14, 22-33, Marcos 6, 45-52 e João 6, 16-21, ocorreu em um dos corpos d'água mais traiçoeiros do Oriente Médio. O Mar da Galileia Quinéret situa-se a 210 metros abaixo do nível do mar, onde ventos súbitos criam ondas imprevisíveis. A região era conhecida por tempestades violentas, que afundavam até barcos de pesca experientes. O evento ocorreu entre as 3 e as 6 da manhã, a quarta vigília romana, quando o medo e a escuridão eram mais intensos à narrativa multidimensional. Os relatos bíblicos revelam camadas profundas de significado. O convite à fé extrema. Pedro, ao reconhecer Jesus, ousou pedir: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Mateus 14, 28. Por breves instantes, ele também caminhou menos até que o medo fez afundar. A reação dos discípulos. A frase verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 14, 33. Marca um momento crucial na compreensão da identidade de Jesus, o simbolismo cósmico. Nas escrituras judaicas, apenas Deus anda sobre as águas. Jó 9, 8:1. Detalhe que não passou despercebido aos discípulos judeus. Explicações científicas e teológicas. Ao longo dos séculos, estudiosos propuseram diversas interpretações. Fenômeno natural. Alguns geólogos sugerem raros efeitos de congelamento superficial no Mar da Galileia, embora improvável no clima local. Metáfora literária. Teólogos liberais veem uma parábola sobre manter a fé nas tempestades da vida. Milagre ontológico. A visão tradicional sustenta que Cristo suspendeu as leis físicas para revelar sua natureza divina. Dado curioso. O historiador Flávio Joséfo relata um fenômeno incomum no ano 30 d. Se código ventos tão fortes que criaram uma ponte de espuma no Quinéret. O legado atemporal. Mais que um evento sobrenatural, o milagre tornou-se símbolo universal da vitória sobre o impossível. Inspiração artística em obras, como A Tempestade no Mar da Galileia, de Rembrandt. Desafio existencial, sobre os limites entre fé e razão. 2 milênios depois, a imagem de um homem caminhando sobre as águas continua a questionar: estaríamos nós, como Pedro, dispostos a deixar a segurança do barco quando chamados? Olá, família! Hoje vamos continuar nossa jornada pelo incrível milagre das águas. Se você perdeu a primeira parte, corre lá no canal para assistir. Depois de alimentar mais de 5.000 pessoas, Jesus percebeu que a multidão estava prestes a forçá-lo a se tornar rei. Não era esse o plano divino. Então ele ordenou que seus discípulos entrassem no barco e seguissem para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Mas aquela não seria uma travessia tranquila. O Mar da Galileia, conhecido por suas mudanças repentinas, começou a se agitar. Os ventos contrários eram tão fortes que os discípulos, mesmo sendo pescadores experientes, mal conseguiam avançar. Imaginem só. Depois de 5 horas remando, tinham percorrido apenas 5 quilômetros. As ondas chegavam a 2 metros de altura, e o medo começava a tomar conta daqueles homens. Era por volta das 3 da manhã, menos a hora mais escura, antes do amanhecer, quando algo extraordinário aconteceu. Uma figura misteriosa surgiu, caminhando sobre as águas agitadas. Os discípulos, já exaustos e assustados, pensaram estar vendo um fantasma. Mas então, aquela voz familiar e reconfortante cortou a escuridão. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E aqui vem a parte mais impressionante. Pedro, sempre impulsivo e corajoso, teve uma ideia que mudaria sua vida para sempre. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas, ele gritou. Jesus respondeu com uma única palavra: vem. Consegue imaginar essa cena? Pedro, saindo do barco em meio à tempestade, dando seus primeiros passos sobre as águas. Por alguns momentos, ele fez o impossível, menos caminhou cerca de 10 metros sobre o mar. Mas quando tirou os olhos de Jesus e viu a força do vento, o medo o dominou e começou a afundar. Senhor, salva-me, gritou Pedro em desespero. Imediatamente,
Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando os dois entraram no barco, algo maravilhoso aconteceu. O vento parou completamente. A tempestade que os atormentava a hora cessou num instante. Os discípulos, maravilhados com tudo que tinham presenciado, não puderam conter sua adoração. Verdadeiramente, és filho de Deus. Esta história nos ensina tanto sobre confiança, fé e o poder de manter nossos olhos fixos em Jesus, mesmo quando as tempestades da vida parecem nos engolir. Às vezes, como Pedro, precisamos dar aquele passo de fé, mesmo quando parece impossível. Se você se identificou com essa mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Vocês já pararam para pensar no poder extraordinário demonstrado quando Jesus andou sobre as águas? Em João 9:8 encontramos algo impressionante. Só ele estende os céus e anda sobre as alturas do mar. Esta passagem não só profetizou o milagre, mas também revelou algo maior sobre a natureza divina de Cristo. Quando Jesus demonstrou domínio sobre as águas, ele não estava apenas realizando um milagre espetacular, estava provando sua divindade da maneira mais clara possível. Afinal, quem mais poderia comandar os elementos da natureza com tal autoridade? Mas vamos falar sobre Pedro, porque sua experiência reflete muito a nossa própria jornada de fé. Quando ele viu Jesus caminhando sobre as águas, teve um momento de coragem extraordinária. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E sabem o que aconteceu? Enquanto manteve os olhos em Jesus, ele também caminhou sobre as águas. É impressionante como o Salmo 77:19 já anunciava: o teu caminho estava no mar. Esta profecia não falava apenas de um caminho literal sobre as águas, mas simbolizava como Deus pode abrir caminhos onde parecem não existir. As tempestades da vida, todos nós as enfrentamos, não é mesmo? E assim como Jesus veio ao encontro dos discípulos em meio à tormenta, ele continua vindo ao nosso encontro nos momentos mais difíceis. Não é por acaso que este milagre aconteceu durante uma tempestade. É uma mensagem poderosa sobre como Jesus se aproxima quando mais precisamos. A experiência de Pedro nos ensina algo valioso sobre fé e dúvida. Quando ele começou a afundar, não foi porque Jesus falhou, mas porque permitiu que o medo fosse maior que sua fé. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Começamos confiantes, mas houver as ondas da vida, deixamos o medo tomar conta. Mas tem uma coisa linda nessa história. Mesmo quando Pedro começou a afundar, Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Isso nos mostra que mesmo nos momentos de dúvida, quando nossa fé parece fraquejar, Jesus está sempre pronto para nos resgatar. As profecias cumpridas neste milagre são um testemunho poderoso. Tanto Jó quanto Davi, através dos Salmos, já falavam sobre alguém que andaria sobre as águas. E Jesus não apenas cumpriu essas profecias, mas as superou, permitindo que Pedro também experimentasse esse poder sobrenatural. Este milagre nos ensina que, com fé, podemos fazer coisas que parecem impossíveis. Não necessariamente andar literalmente sobre as águas, mas superar obstáculos que parecem intransponíveis em nossas vidas. Pessoal, espero que essa reflexão tenha tocado seu coração tanto quanto toca o meu. Se você se identificou com essa mensagem, não deixe de compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Ative o sininho, se inscreva no canal e deixe seu comentário contando qual parte mais te impactou. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, assim como Jesus estendeu a mão para Pedro, ele está sempre pronto para nos ajudar. Fiquem com Deus. Vocês sabiam que existem registros históricos que confirmam detalhes importantes dessa história? O historiador Flávio Joséfo, que não era cristão, descreveu com precisão a geografia e os perigos do Mar da Galileia. Em seus escritos, ele menciona as tempestades repentinas e violentas que eram comuns na região, exatamente como descrito no relato bíblico. E tem mais. A tradição judaica antiga está repleta de referências a fenômenos sobrenaturais ocorridos naquela mesma região. Esses relatos, vindos de fontes independentes da narrativa cristã, dão ainda mais credibilidade ao evento. Agora vamos falar sobre algo interessante. Ao longo dos anos, várias pessoas tentaram explicar esse milagre de forma puramente natural. Uma das teorias mais curiosas sugere que Jesus teria caminhado sobre uma fina camada de gelo. Mas gente, vamos combinar. No clima da Galileia, com temperaturas médias entre 20 e 30 graus, essa teoria simplesmente não se sustenta. Outra explicação que alguns tentaram propor é a da alucinação coletiva. Mas pensem comigo. Temos relatos independentes de várias testemunhas, em diferentes momentos,
descrevendo o mesmo acontecimento com detalhes consistentes. Uma alucinação coletiva não explicaria essa concordância nos relatos. É impressionante como, mesmo após tanto tempo e tantas tentativas de explicações alternativas, o milagre das águas continua desafiando explicações puramente naturais. As evidências históricas e a impossibilidade de explicações científicas convencionais nos fazem refletir sobre a verdadeira natureza desse evento extraordinário. E aí, o que vocês acham? Deixem nos comentários a sua opinião sobre essas evidências que discutimos hoje. Se você está gostando desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos sobre outros aspectos fascinantes dessa história. Ative o sininho também para receber todas as notificações. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Olá, pessoal! Continuando nossa série sobre o milagre de Jesus andando sobre as águas. Hoje vamos falar sobre os lugares históricos que marcam esse acontecimento extraordinário e como ele influenciou a arte e a cultura ao longo dos séculos. Você sabia que ainda hoje é possível visitar locais que teriam testemunhado esse momento impressionante? Um deles é o Mosteiro dos Discípulos, também conhecido como Cursi, localizado na costa oriental do Mar da Galileia. Arqueólogos e historiadores acreditam que este local marca exatamente onde Jesus realizou esse milagre incrível. Não muito distante dali, encontramos a Igreja do Primado de Pedro, um local igualmente significativo. Esta igreja não apenas preserva a memória do milagre das águas, mas também marca o lugar onde Jesus, após sua ressurreição, apareceu novamente aos discípulos. É fascinante pensar que podemos caminhar pelos mesmos lugares onde essa história extraordinária aconteceu. Mas o impacto desse milagre vai muito além dos lugares físicos. Na arte, por exemplo, vemos interpretações incríveis ao longo dos séculos. As antigas pinturas bizantinas nos mostram Jesus majestoso, com uma postura que transmite autoridade divina, menos uma representação que reflete perfeitamente a grandeza do momento. E falando em arte, não podemos deixar de mencionar a obra Prima do Rembrandt, do 1633. O que torna essa pintura tão especial é como ela captura o lado humano da história. Rembrandt conseguiu retratar com uma precisão impressionante o medo genuíno nos rostos dos discípulos. Aquele momento de pânico quando viram alguém caminhando sobre as águas em meio à tempestade. É incrível como esse milagre continua ressoando em nossa cultura moderna. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que determinada pessoa anda sobre as águas? Essa expressão se tornou sinônimo universal de realizar algo aparentemente impossível, ultrapassar limites, superar desafios extraordinários. E o cinema também não ficou de fora. Em 2018, o filme O Homem do Milagre trouxe uma interpretação contemporânea dessa história, mostrando como essa narrativa milenar ainda consegue tocar corações e inspirar pessoas nos dias de hoje. Essa história nos ensina que mesmo diante das maiores tempestades da vida, podemos encontrar força na fé. Assim como Pedro, que teve coragem de sair do barco e caminhar em direção a Jesus, somos convidados a dar passos de fé, mesmo quando parecer impossível. Se você está gostando dessa série sobre o milagre das águas, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.